A lei da reencarnação está sendo transcendida para algumas almas. Há almas que já estão se preparando para viver em níveis de consciência ou em mundos nos quais a lei da reencarnação não atua. E outras almas já estão se preparando, já estão entrando numa órbita monádica e assim se predispondo para a lei da transmutação. Isto é, mesmo que prossigam a sua trajetória nesta Terra, podem estar aqui encarnadas em um corpo sem passar pela lei do nascimento físico e sem passar pela lei da morte física. Isto é, ocupando um corpo que, num determinado momento, tem o seu nascimento e, em um determinado momento, é devolvido ao reservatório geral dos átomos. Mas enquanto este corpo é ativo, enquanto este corpo está disponível e está em ordem, ele pode ser ocupado por várias almas ou por várias mônadas seguidamente. Então, a lei da reencarnação é uma lei ainda vigente e que será vigente ainda para alguns, mas não para todos. Então, aqueles que se preparam para não estar mais na lei da reencarnação estão acumulando em uma só vida as provas, as lutas, as crises de mais de um signo astrológico. Como se tivessem que fazer uma síntese, ou como se tivessem que resolver oportunidades kármicas mais rapidamente. E hoje nós recebemos uma carta de uma pessoa que está trabalhando na própria personalidade as crises de 4 signos ao mesmo tempo. Isto é, deve ser uma alma que está na última encarnação e que vai então prosseguir o seu trajeto de outra forma, em outros sistemas ou aqui, mas porém na lei da transmutação. Claro que nós temos na mesma vida a aprendizagem de 4, isto a pessoa terá que ter um apoio especial do próprio eu superior, que deve estar sintonizado com isto, não? E da hierarquia que estiver mais próxima e disponível para este tipo de tarefa. E esta pessoa que me escreveu esta carta, que reúne provas de 4 signos, todas sobre a personalidade dela. Então aqui ela vinha caminhando por uma estrada e viu escrito no céu a palavra Sol. Sol, no símbolo universal humano, quer dizer eu superior. Então mostrando para ela que se dirige ao alto, como quem diz, eu estou aqui, eu estou aqui. Isto é, aquela parte dela que está além destas crises está no alto. Então, que se dirija ao Sol. Porque aí, se nós nos dirigimos na correta direção, ao eu superior, as hierarquias têm o campo livre para agir e para ajudar no que for necessário. Mas se a pessoa permanece identificada com a luta, com as crises, em nível de personalidade, a hierarquia não pode influir, porque aí são outras leis
e se ficaria reforçando uma situação que planetariamente se teria que transcender. Então há muitos nesta situação. E este período todo dedicado a Leão, este período da energia do Leão tão proeminente, nós temos mais clareza sobre estes assuntos, que pedem mais poder de concentração para nós podermos assumi-los, para nós podermos percebê-los, não é? E nos dedicarmos a ele. Porque este leão tanto nos abre muito, como também nos dá forças extras, forças suplementares para nós podermos perceber e lidar com situações como estas. De vermos que estamos trabalhando 4 encarnações ao mesmo tempo, como no caso desta pessoa, pela descrição que ela fazia do que se passa com a personalidade dela. Então nós podemos viver energias e situações que englobam mais de um signo. Nós não precisamos mais ficar restritos ao signo em que encarnamos. Isto não é mais tão real. Esta pessoa, por exemplo, eu não sei em que signo ela encarnou, mas ela está vivendo provas de leão, de virgem, de balança e de escorpião somadas, que são esta oportunidade, que são uma conjuntura muito favorável para nós encurtarmos esta nossa trajetória no campo das provas. E leão, como energia, é uma das que mais se presta para nós encararmos estas realidades e para nós reconhecermos isto. Na roda das nossas encarnações, como vocês viram lá por aquele livrinho Hora de Crescer Interiormente, na roda das encarnações existe sempre um grupo de vidas nas quais nós nos preparamos para certos estados de consciência. E depois existe um outro grupo de vidas, no qual o leão está incluído, no qual nós já estamos nos preparando para reconhecer o nosso ser interno e para começarmos a nos aproximar da hierarquia espiritual. E este grupo de vidas é um grupo de vidas, uma série de vidas, que pode vir ordenadamente ou não, pode vir intercalada com vidas de repouso, como se chama, dependendo da estrutura do indivíduo e dependendo do grau de... dependendo do ciclo que ele está vivendo e onde tem que chegar. Então aí, com Leão, nós entramos nesta série de vidas que consideramos fases de lutas e de crises e de esforços especiais. Nós estamos falando do ponto de vista da influência astrológica, que pode se dar independentemente do signo no qual nós encarnamos, repetimos. Então não estamos falando só para seres encarnados em Leão, isto é com todos, porque as almas não estão mais assim tão restritas. As almas já estão usando estas energias para o seu próprio crescimento e para o seu serviço. Nós estamos falando estas coisas do ponto de vista da presença universal da energia dos signos. Portanto, serve para nós todos isto. Não é necessário que a gente tenha nascido em Leão, ou que tenha nascido em Virgem, em Balança ou Escorpião, para fazer este trabalho que está sendo proposto hoje. Nós podemos fazer isto em qualquer signo, se quisermos. E se for o momento da nossa alma fazer isto. E nós estamos fazendo estas reflexões mensais, cada mês trabalhando com o signo presente, para nos introduzirmos em todas estas energias e não estarmos considerando tanto a astrologia individual. E
estamos tomando sempre como ponto de partida, como estamos fazendo hoje, a situação real de pessoas que estão em busca de cura ou de solução para os seus problemas, e a partilha destas pessoas tem chegado pontualmente na hora de se abordar o assunto do signo que está vigente. E assim nós podemos ter a possibilidade de nos familiarizarmos com todas estas energias e podermos lidar com elas com mais liberdade, com mais desenvoltura. Então, com o Leão, nós estamos entrando em um grupo de 4 signos que, em conjunto, nos ajudam a sintetizar lutas, crises e esforços que tivermos que assumir. Nesta conjuntura, a nós está colocado nós nos percebermos como indivíduos, percebermos como seres bem individualizados, já saídos desta consciência de massa da humanidade comum. E enquanto nós estamos na consciência de massa, nós não sofremos nada praticamente. Aquilo é uma coisa maciça. É quando nós começamos a nos perceber como indivíduos e quando começamos a perceber que temos um caminho, que não temos nada a ver com aquela vida comum, com aquela vida normal. Nós temos um caminho, nós temos uma trajetória. Então isto, perceber-se como indivíduo, isto traz provas e traz crises muito fortes, porque nós, até ali, vivíamos na massa, vivíamos levado pelos preconceitos, pelas leis materiais, pelas estruturas, enfim, vivíamos às cegas, seguindo impulsos coletivos e não positivos. Então, quando nós começamos a nos perceber como indivíduos e que temos um caminho e que todo mundo está fazendo outra coisa, isto representa uma crise, isto representa uma luta, um esforço, não só com o ambiente, mas também uma luta íntima, que nós temos que resolver, que nós temos que aprender a resolver, e para isto uma encarnação evidentemente não basta. E depois nós começamos também a perceber, entrando neste ciclo, e muitos têm esta abertura em Leão, que é uma poderosíssima energia para isto, em conexão com outras energias maiores, nós conscientizamos que existe algo dentro de nós, que não só nós somos indivíduos, mas que lá dentro existe uma coisa, existe algo infinito, muito mais poderoso. E a partir desta constatação, que pode se dar numa destas vidas, a partir desta constatação, nós não temos mais condições de mentir para nós mesmos. Não conseguimos mais. Então tem uma parte do nosso ser que tenta continuar na mentira, mas não consegue mais, porque nós já fomos despertados para esta consciência maior que está lá dentro. E nisto também, além destas duas tarefas, ou além destas duas provas, se soma esta terceira, que é nós termos a oportunidade e termos a visão de que temos que unir as forças opostas dentro de nós. Isto é uma prova muito forte, porque nós não podemos recusar nem uma força e nem outra. Aquilo que em algumas encarnações dá para escolher, nós vamos para cá ou vamos para lá, aqui não. Aqui você tem que juntar esses opostos. Aqui você tem que aprender a lidar com os opostos em você e na vida. Então é uma vida toda contrastada. É uma vida onde existe o mais e o menos, bem nítido.
Existe o fácil, que você não sabe como acontece de tão simples, e o difícil, que você não sabe resolver. Então você tem que lidar com esses opostos, até conseguir lidar com os dois, até conseguir unir os dois. E também são vidas nas quais se soma uma outra coisa, que é de nós começarmos a ter clareza com respeito às nossas ilusões, com respeito às nossas falhas, com respeito aos nossos enganos. Então são provas bastante significativas e que muitos estão vivendo isto ao mesmo tempo. E neste período, com esta energia presente, com esta energia tão ampla e tão poderosa presente, nós podemos nos dedicar a isto, podemos examinar isto e podemos fazer uma revisão neste assunto. Aqueles que sentirem que estão bem sintonizados com essa proposta, valendo-se desta energia, podem ver lá na Hora de Crescer Interiormente, na página 154, onde existe um quadro sinótico, e ali então poderão estudar este assunto com mais detalhes. Bem, nesta energia do leão, ali trata-se basicamente de dominar as forças da personalidade. E aqui não é forças de uma só personalidade. Aqui são forças que a personalidade de cada vida iria dominando na vida própria para aquilo. Mas aqui nós temos uma personalidade, não quatro, uma personalidade lidando com as coisas que devem ser dominadas em 4 vidas. Então, uma parte destas forças está muito afim com a nossa personalidade e nós lidamos com isto com facilidade. Mas as outras 3 provas que seriam de outras vidas e que seriam outras personalidades, esta tem que assumir tudo isto. Não são todas as pessoas que estão neste tipo de situação, mas tem muitos. Ou tem muitos que não estão exatamente assim, mas estão preparando-se para entrar nisto, ou estão saindo disto. E isto pode ajudá-las a sair desta situação que não é simples quando se está em certos temperamentos. Existem esses pontos iniciais a serem trabalhados e a serem transcendidos para nós lidarmos com isto, para nós lidarmos com este aglomerado de provas que vem encurtar muito a nossa trajetória humana e que vem resolver mais rapidamente esses intermináveis processos de personalidade. E esses pontos iniciais a serem trabalhados seria o uso da energia do poder que está disponível para nós, porém sem nós nos julgarmos maior do que realmente somos. Isto é importante, porque principalmente com esta energia de leão e com as almas sintonizadas com este trabalho e com estas tarefas, então esta força básica, propulsora do universo, que nós chamamos de poder, isto está muito coligado com estas situações. Então nós sentimos em nós não só as provas, não só as lutas, mas sentimos também um poder. Vem um poder para lidar com isto. E o poder vem na proporção da importância das provas. Só que este poder não pode se mostrar completamente e nós não podemos perceber o poder que temos para lidar com isto porque não temos ainda a vaidade suficientemente trabalhada. Então nós temos poder para resolver tudo, mas para este poder realmente
se instalar, porque o poder é muito inteligente, o poder não é uma força cega, isto é um raio que Leão traduz perfeitamente, com perfeição. Então, nós temos este poder para lidar com isto, temos este poder para resolver tudo isto no nível da nossa personalidade, mas precisaria que nós nem pensássemos que somos maior do que somos melhor do que somos, enfim, que a gente não se supervalorize. Se a gente não se valorizasse, seria o ideal. Aí a coisa ia mais rápido. Mas nem todo mundo consegue isto sem ficar doente. Mas já que não pode não se valorizar em nenhum sentido e viver realmente na realidade, ali daquele momento, então que pelo menos não se creia maior do que é. E aqui já terá um poder suficiente para lidar com isto, e que é um poder do raio, ou que é um poder da energia do signo, e que pode se tornar um poder da mônada do indivíduo também, se aí se fazem certas conexões. E as conexões se fazem aí através do amor, porque é uma energia muito amorosa esta. É uma energia muito poderosa, uma energia muito bem caracterizada, mas muito amorosa. Só que este muito amoroso não é também o amor comum. Isto não é este amor normal que a gente usa em nível de personalidade. Isto seria um amor que nós teríamos que, como personalidade, como ser consciente, canalizar diretamente ao todo, diretamente à consciência única, ou a Deus, como muitos dizem, ou à mônada, ou ao espírito, mas isto deve ser canalizado ao ponto mais alto que nós possamos conceber. E aí nós vamos conseguir ser desinteressados quando amamos aqui, porque temos que amar aqui também, o amor é para tudo e para todos, mas se nós não amamos desinteressadamente, este poder se restringe. Tudo isto é em função do poder que nós precisamos, necessitamos para resolver tantas encarnações em uma. E claro que teríamos que estar dispostos, que teríamos que estar disponíveis para a purificação da personalidade. E estar disponível significa receber as provas purificadoras, sejam elas quais forem, mentais, emocionais ou etérica-físicas, receber as provas da purificação com despreocupação, com alegria, com desapego. Isto são os pontos que nós teríamos que ter presente para este poder, que sem ele nós não podemos transcender estes estágios harmoniosamente e em tempo para cumprirmos os nossos ciclos nestas fases de aprendizagem. Antes de nós assumirmos um trabalho como este, e este trabalho geralmente se assume com a ajuda da energia de Leão. Nós podemos assumir isto até agora, mesmo sem termos nascido em Leão, né? Já se disse. Mas quem nasce em Leão nasceu para isto, se já está lúcido, se já é uma alma desperta. Mas antes de nós assumirmos este trabalho com o poder, antes de nós assumirmos isto, nós temos toda esta hierarquia espiritual, temos todas estas forças espirituais como que nos observando, nos acompanhando, porque nós somos sempre acompanhados desde o princípio. Então tudo isto, toda esta conjuntura de amor cósmico que nós chamamos de hierarquia, tudo isso está nos acompanhando, tudo isso está nos seguindo, tudo isso está percebendo tudo o que está se passando. Mas é só quando nós assumimos este trabalho com o poder, é quando nós assumimos isto, quando nós estamos já preparados e entregues
a estas sínteses, a estes reconhecimentos e convivemos com isto bem harmoniosamente e bem simplesmente, é aí que toda esta conjuntura que nós chamamos de hierarquia pode lidar conosco de outra forma, não só nos observando, não só nos acompanhando, mas nos atraindo para a sua aura. Nós não podemos ser atraídos por uma aura destas se não tivermos já nestas provas, se não estivermos já preparados para lidar com o poder desta maneira. E não só estas hierarquias nos atraem, como nós começamos a nos sentir atraídos. Isto não é mais inconsciente a partir daqui. Isto começa a ser um trabalho consciente com a hierarquia. Então, este trabalho em Leão, ou este trabalho com esta energia, ou nós assumirmos este trabalho com o poder e usar o poder desta forma, sem nos engrandecer, tem este detalhe, porque se este detalhe não estiver muito claro, vai dar outra coisa, que não se sabe depois como vai acabar. Porque o poder existe, só que torna-se uma outra coisa. Então aqui, nesta energia, nós temos todas as possibilidades para o domínio desta personalidade, destas forças. E isto então é um momento não só fundamental para uma série de ciclos, como é um momento muito fundamental para nós estarmos bem mais conscientemente unidos com esta hierarquia, para nós estarmos bem mais atraídos, sendo atraídos e buscando e sentindo esta correspondência, e não mais algo que estava como uma proposta, ou algo que nós sabemos que existe, que vela por nós, mas que na nossa realidade não tem uma vida próxima conosco. Então, esta vida em comum, esta consciência em comum com a hierarquia, vai começando, vai tendo início a partir destas provas, a partir deste trabalho, ou a partir destas lutas, se quiserem. Então, isto é um momento para todos nós de um certo despertar. Nós já podemos estar despertos para muitas coisas, mas esta energia, este leão, este poder, isto traz esta possibilidade nova de um novo despertar, de um despertar para uma outra coisa, de um despertar para este processo múltiplo, no qual, ao invés de nós estarmos lidando com isto vidas e ciclos, podemos estar lidando com isto sinteticamente, podemos estar lidando com isto dentro de uma conjuntura como esta, favorável, como existe na Terra neste momento, inclusive que está entrando em uma época de síntese. E nós queríamos sugerir também aqui que nós dessemos um pouco de atenção, ou uma especial atenção, a esses pensamentos do dia, porque isto aqui é uma série de impulsos que nos ajudaria e que nos levaria a cada dia indiretamente a estarmos tratando com estas coisas, ou a estarmos nos coligando com estas coisas. Principalmente se estivermos predispostos, principalmente se estivermos procurando uma forma de realizar isto realmente, de colocar isto em prática e de resolver, num momento de graça, aquilo que é a tarefa da vida. E depois a vida, e depois a trajetória da vida, ou as tarefas, ficam liberadas de serem polarizadas nestas provas. E de repente nós terminamos a vida muito mais criativamente. Isto é, com todo este poder reunido,
com todo este amor bem canalizado e com toda esta bênção da hierarquia, com toda esta presença da hierarquia a nos atrair e nós a sermos atraídos, podemos dispor do resto da nossa vida para outras coisas, para coisas mais universais do que esses tratamentos da própria personalidade. Isto tudo a energia de Leão doa para nós, para assumir estas provas, às vezes mais fortes do que as provas com as quais nós estamos acostumados. E aqui uma pessoa que acompanha todas essas reflexões muito atentamente estava achando que ela não está à altura e não está no ponto de se fazer as coisas que se propõe e que todo este relacionamento com o eu superior, para ela pode ser uma coisa um pouco alta demais. Isto é uma ilusão da mente, tudo isto, porque no momento em que nós nos interessamos por estes assuntos, o eu superior já vem nos chamando e já vem nos trabalhando há vidas. Na vida em que a gente desperta para isto, é uma vida que não representa o início do processo. O início do processo foi há vidas atrás. E o eu superior está neste processo desde o princípio. Então, se nós despertamos para alguma coisa que nós consideremos evolutiva, que nós consideremos espiritual, o fato de nós termos despertado para aquilo, o fato de termos notado aquilo, já quer dizer que o eu superior está presente naquilo. Então, quando você notou aquilo, você se dedique, porque o eu superior está presente e ele vai te manter nesta fidelidade, porque precisa fidelidade para estas coisas. Então ele vai te manter aí. E a uma certa altura, você vai ficar mais autoconfiante. Mas isto vem com o tempo. A uma certa altura, você vai adquirindo mais confiança em você própria, que está fazendo aquele esforço, porque você já deve estar se sentindo amparada por esta força interior. Nós não sentimos autoconfiança quando queremos. Nós só começamos a sentir autoconfiança em nível de personalidade quando começamos a perceber esta força interna. Isto é uma força que sempre esteve presente, que é o nosso esteio, que somos nós, é a nossa base. E quando nós vamos percebendo isto, aí em nível de personalidade a gente vai tendo autoconfiança. Mas enquanto não tem autoconfiança, é persistir sabendo mentalmente que o eu superior é que é o autor disto tudo. E que é o eu superior que nos mantém neste caminho. E aqui deve ser uma pessoa que está passando pela prova da paciência com ela mesma. Ela tem que ter paciência até que os seus veículos, até que a sua sensibilidade comece a perceber toda esta ajuda interna que ela sempre teve. Então ela está passando por esta prova de paciência. Tem que ter paciência, tem que ser fiel, e quando isto se revelar, se tiver que se revelar para a personalidade, vai ser um momento de muita alegria. E se tiver que se revelar só para a alma, ou no nível da alma, vai ser uma alegria maior. E que a gente verá, que a gente perceberá em qualquer momento em que se lembrar da alma. Então, neste caminho evolutivo espiritual, não existem coisas impossíveis. Porque neste caminho, quando a gente começa a dar os passos, é porque todos os passos internos necessários já foram dados. E a gente se deu conta disto muito depois. Então, neste caminho, ninguém se sente sozinho, ninguém está só. Agora, a prova da paciência, a prova da fé, a prova da fidelidade, isto tudo existe. Mas isto existe para nos fortificar e para nos dar conhecimento, para nos dar
oportunidade de crescimento em consciência.